Olá, continuando aqui então a minha série de vídeos sobre desafio quântico, sobre a minha experiência de estar realizando esse desafio. E então agora vou relatar sobre a tarefa 7, que na verdade fala dos medos. Qual o seu maior medo? E para a maioria das pessoas, o medo da morte é o maior medo. E eu que já tive um câncer de mama, já passei pelo medo da morte. E depois que eu passei a enfrentar esse medo, eu passei a ter mais poder sobre todos os outros medos. Então, eu quero dizer para vocês que o medo ele é um desafio a ser enfrentado, é um obstáculo a ser ultrapassado, a ser deixado de lado, a ser atropelado, na verdade, porque o medo ele é preciso ser enfrentado para que então você consiga deixar de perder, de sentir o medo. E no momento que você enfrenta o medo, você domina o medo, você passa a se sentir mais corajosa ou corajoso. E porque no momento que você enfrentar e você vencer, você sente que você é capaz. E aí ninguém mais te segura, porque daí o medo, ele ao invés de te reter, ele te impulsiona. E você sempre quer vencer o medo, seja ele qual ele for. Então, fazer uma relação dos nossos medos é algo muito necessário na vida da gente se a gente quiser evoluir, espiritualmente, principalmente. Então, se nós olharmos o medo como um desafio e algo a ser trabalhado e a ser... me fugiu a palavra agora, desculpem, a ser enfrentado e ser vencido, você vai passar a ter uma outra mentalidade sobre o medo. E o medo da morte é um dos maiores medos. E quem enfrenta um dos maiores medos e vence esse medo, vencerá todos os outros. Pode ser que para você seja o medo de ficar sem dinheiro, pode ser que para você seja o medo de ficar doente ou o medo de sentir dor, talvez esse seja o seu maior medo. Mas você tem que identificar qual é o seu maior medo. E aí, a partir daí, você enfrentar ele. E vencer. E vencer. Depois você vence qualquer medo. A tarefa número 8. Que fala sobre os gênios. Qual é a nossa diferença? A nossa diferença de um gênio, qual é? O gênio é uma pessoa geniosa, né? Por isso já tem o nome de gênio. Ele imagina as coisas realizadas já antes de ter realizado, ele sonha, ele fantasia, ele acredita naquilo que ele tá idealizando na mente dele, né? E ele é uma pessoa muito feliz, né? E será que nós temos a mentalidade de um gênio também? É uma reflexão muito profunda. A gente faz uma meditação antes de cada tarefa. Eu gosto de fazer também após cada tarefa uma meditação e meditar sobre aquela tarefa do dia, né? Qual é a nossa diferença de um gênio? Né? E por que nós não podemos ser otimistas e esperançosos e acreditar no impossível como o gênio acredita? Por quê? Por que não? Oitavo dia, nono dia. Você está conseguindo meditar? Uma das perguntas, né? Uma das perguntas da tarefa do nono dia é: você está conseguindo meditar? Você está conseguindo desligar a sua mente? Você está conseguindo ensinar alguém a meditar? Ou então
motivar alguém a meditar? Então, isso é uma pergunta muito importante que a gente se deve fazer. Porque meditar já quer dizer meditar. Quer dizer que eu vou ditar o que eu quero pensar, o que eu quero sentir. Eu vou desligar minha mente e vou deixar só coisas boas entrar na minha mente. Eu vou idealizar o que eu quero para minha vida. Eu vou empoderar a minha mente sobre aquilo que realmente eu acredito e aquilo que eu quero atrair para minha vida. E esse desligar a mente, assim, ele deixa a mente livre, ele deixa a mente vazia, ele deixa a mente com espaço para novas coisas. Então, meditar é muito importante. E eu, graças a Deus, estou conseguindo, e também estou conseguindo que familiares, que amigos, e principalmente pessoas do grupo que estão fazendo o desafio comigo, estão conseguindo, estão dando retorno, que estão conseguindo. Então já é uma vitória, né? Já é uma vitória sobre mim, por mim e pelos outros, que eu estou conseguindo ajudar a meditar ou motivar a meditar. Eu estou citando assim em torno de uma pergunta de cada tarefa, tá? Porque tem muito mais. Em cada tarefa tem muito mais. Eu estou citando a mais tocante, assim, que mais tocou para mim. Mas tem muito mais em cada tarefa. E então a tarefa número... Estamos agora na tarefa número 9. Agora vamos para 10. Me perdi um pouquinho aqui. Tá tudo anotadinho aqui no meu caderno. Então a tarefa 10 fala assim: qual é a história que você está contando? O que você sabe sobre sua vida? O que você está contando sobre sua vida? O que você está vivendo na sua vida é o que você está contando? Ou o que você está contando é o que você viveu? Então, isso é muito importante também, nós sabermos quem nós somos, da onde nós viemos, o que nós fizemos, e contar essa história verídica da nossa vida, fatos reais, né, da nossa vida. E podemos ter vergonha de alguns momentos da nossa vida, outros nós vamos ter orgulho, mas é a nossa história. Independente de como ela seja, é a nossa história, é a minha história. Então, eu preciso contar a minha história. Seja ela dolorosa, ou seja ela alegre, ou seja ela feia ou bonita, ou seja ela feliz ou triste, é a minha história. Então, o desafio número 11... também tem várias coisas que me chamaram atenção, mas uma das coisas, assim, uma pergunta que me chamou atenção nesse dia de desafio também, foi a pergunta: o que eu posso fazer e eu não estou fazendo? Essa pergunta me tocou muito porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu posso relacionar isso com esse dizer popular. Eu não faço pecado, por exemplo, eu não faço nada de errado. E então eu sou uma pessoa do bem, eu não faço nada de errado. Só que às vezes a pessoa não faz nada de errado, mas ela também não faz as coisas do bem para o outro. E não pecar não é somente fazer coisas erradas, é deixar de fazer o bem em prol dos outros, em prol de mim, em prol da minha família. Às vezes eu estou fazendo mal até para mim mesmo e eu não percebo isso. Então eu preciso meditar, eu preciso me aprofundar espiritualmente para ver o que eu posso fazer para melhorar a minha vida e através da minha vida melhorar a vida dos outros, ajudar os outros, motivar os outros, ensinar os outros com a minha história o que pode ser feito diferente para que você tenha um resultado diferente. Porque não adianta você querer um resultado diferente se você está fazendo as coisas sempre da mesma maneira.
Se você fizer sempre da mesma maneira, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, não tem como. E a gente evoluir, então. E a tarefa número 12, então, uma das perguntas também. Você já chegou na compreensão que deve executar certas tarefas apesar das dificuldades? Uau, essa é poderosa, né? Se você chegou à conclusão que deve executar algumas dessas tarefas, apesar das dificuldades, você já está no caminho certo. O problema é começar a executar e tirar do papel, como se diz, desengavetar. Não adianta nada você aprender na teoria as coisas se depois na prática você não consegue incorporar no teu dia a dia. E isso que é a maior dificuldade que as pessoas têm, que eu tenho também. Confesso que eu tenho também, que eu tenho que lutar muito contra isso. Porque a gente fala muitas vezes as coisas que a gente às vezes também tem dificuldade de fazer, às vezes também a gente não consegue fazer, e daí a gente fica pensando, se questionando, nossa, mas eu estou dando esse conselho para a pessoa, mas eu não estou fazendo. Então ali, opa, vou dar uma parada e vou dar uma pensada o que eu tenho que fazer. Porque se eu vou falar sobre isso, se eu vou querer motivar a pessoa a fazer isso, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que ter resultado com isso e eu tenho que estar motivando e provando que está dando certo. E então é isso que eu tô querendo fazer com esse desafio agora também. Dizer que está dando certo, que está revolucionando minha vida e que eu quero compartilhar com mais pessoas. É isso. E então esse é o segundo vídeo e espero daqui mais 6 dias, quando terminar mais 6 dias de desafio, estarei fazendo outro vídeo. E se vocês gostarem, curtem, compartilhem com as pessoas e se inscrevam lá no meu canal também e me dão uma força aí no meu canal e agradeço a todos que assistiram o meu vídeo. Gratidão!